Olá pessoal, eu sou o Hugo da Nathalie. E eu sou a Nathalie do Hugo. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante para a família, que irá transformar a sua maneira de pensar e atualizar o seu pensamento em torno da família. Amém. Nós vamos começar do início, né? Como nós vamos falar aqui sobre família, sobre o projeto de Deus, nada melhor do que a gente começar em Gênesis. Vou estar lendo aqui no capítulo 1, no verso 27 e o 28, que diz assim a palavra de Deus. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Vamos ler somente até aqui. Bom, esse foi o plano inicial de Deus, né? O plano perfeito, de constituir uma família no qual o homem era Adão e Eva era sua mulher. E não apenas uma família para viver na terra, para governar a terra, para multiplicar a terra, mas uma família também que tivesse comunhão com o Pai, né? Aqui na palavra de Deus a gente vê, nos capítulos mais para frente, que Deus ele descia todo fim de tarde para andar pelo jardim, conversar com Adão e conversar com Eva. E é isso que Deus sempre planejou para a família. Ele planejou ter intimidade, ele planejou ele ser o pilar, né, de toda a família, porque uma família, para ela estar firme, sustentada, estar unida, ter amor e todas as outras qualidades aí que somente o Espírito Santo tem, precisa de ter Deus no centro dessa família. Não é verdade? Com certeza. E é isso que nós temos buscado, é isso que Deus tem colocado no nosso coração, de reacendermos a chama do avivamento, a chama do Espírito Santo de Deus no meio das nossas famílias, no meio das nossas casas. E a chama de Deus ela é tão linda que ela purifica. O fogo ele tem essa capacidade física, né, de purificar. Então você já imagina, o fogo físico purifica. Imagina o fogo espiritual. Após Adão e Eva, né, todo mundo aí já conhece a história. Após alguns dias, alguns tempos, a gente não sabe ao certo quanto tempo foi, mas certo é que eles encontraram com o pecado e eles cederam ao pecado, né? Eles escolheram pecar e com isso eles se afastaram de Deus. Eles foram expulsos do jardim e toda a sua descendência também foi condenada, né, a ficar em exílio sem a presença de Deus. E ao longo do capítulo 3, 4, 5, vai falando nos descendentes, né? Que Adão teve, aí depois Caim e Abel, e aí vai falando dos seus filhos. E em momento nenhum aqui na escritura a gente vê falando de algum descendente de Adão, a não ser Enoque, que tenha andado com Deus novamente. Ou seja, recuperado aquilo que Adão perdeu lá no jardim. Então, como que o pecado, como o cair de Adão e Eva impactou muito uma geração. Foram muitas pessoas, aqui tem muitos nomes, eu não parei para contar, mas com certeza foram muitas pessoas que não viveram isso que Adão viveu, de andar com o Senhor. Porém, Enoque, ele quis andar com o Senhor. Aqui na Bíblia não nos deixa claro isso, né? O que foi que ele fez, se ele foi até Adão e perguntou, mas nós podemos pensar, né? Que ele soube da história, porque ele tinha 65 anos, Adão ainda era vivo. E aí foi a partir desse momento que ele começou a andar com Deus. E ele andou tanto com o Senhor a ponto do Senhor recolher ele ainda em vida. Ele nem passou pela morte. E o que a gente quer deixar para vocês aqui hoje é isso. Essa mensagem de como que as nossas decisões hoje impactam a nossa descendência, o futuro dos nossos filhos, netos e toda a nossa família. E um testemunho, um exemplo, né, que nós queremos deixar aqui é de uma notícia, algo que aconteceu realmente, de um pai. Alguns anos atrás, né? Isso, um pai que chegou em casa e muito nervoso, ele foi agredir a sua esposa e começou a bater muito nela, até que ela ficou desacordada no chão. Desmaiou. E o filho dela, vendo a situação, né, começou a pedir o pai para parar, e o pai vai e pega essa criança no colo, uma criança aí de 6 a 8 anos, por aí, e ele senta com essa criança no beiral de uma varanda do prédio onde eles moravam, um prédio muito alto. E aí o filho começa a gritar com o pai: pai, não pula, pai, não pula. E os vizinhos escutam e começam a sair pela janela, todo mundo querendo ajudar. E o pai segura o filho e pula lá de cima. E os dois morrem imediatamente, porque era um prédio muito alto e a queda foi fatal. E quando a gente para pensar nessa notícia, é de arrasar o coração. A gente que tem filho, então, né, a gente pensa muito nisso. Como que situação?
Fica até difícil de ter alguma palavra para expressar isso. Mas como que todas as vezes, quando a gente escolhe afastar da presença de Deus, escolhe pecar, porque isso é uma escolha nossa, a gente está fazendo como esse homem fez, espiritualmente falando, pulando da sacada com nossos filhos no colo. Porque o pecado que você peca, mesmo sendo ele oculto, né, para as pessoas, às vezes seja um pecado que não é todo mundo que está vendo, mas ele vai atingir a vida do seu filho. Da mesma maneira, se você fizer coisas boas, buscar o Senhor, buscar a presença de Deus, trazer bênçãos para o seu lar, também vai estar abençoando seus filhos. Então a gente tem que pensar em todas as nossas atitudes, não só para a nossa vida, não só para a nossa salvação, mas para toda a nossa descendência. Sim, por isso que nós devemos entender o propósito de Deus para a família, que é realmente a intimidade, né? Deus criou Adão e Eva para a intimidade. E assim as suas gerações subsequentes também foi para a intimidade. Então, desde o início, Deus nos mostra através do Evangelho que Ele está querendo a reconexão da sua criação para com Ele. Ele quer a intimidade, né? No meio da nossa família para com Ele. Então, nós como pais, como mães, né? Nós devemos ensinar nossos filhos no caminho que devem andar. Devemos ensinar através do exemplo, né? Através da dedicação, da oração, da busca. E não somente porque nós queremos, mas porque nós estamos sendo gratos a Deus, porque Ele nos escolheu e foi tão lindo esse amor ao ponto de entregar o seu único Filho, né? Jesus Cristo, por amor de nós. O Senhor Jesus se fez pecado, Ele subiu na cruz, morreu por nós, porque o salário do pecado é a morte, e Ele entregou sua vida por nós, mas o incrível, o mais maravilhoso de tudo isso é que Ele ressuscitou, e Ele está vivo, e enviou o Espírito Santo para nos consolar também, né? Ele enviarei o outro Consolador, Jesus fala, e Ele está no meio de nós hoje, querendo incendiar a nossa casa, a nossa vida, para nos purificar de todo pecado, trazer sobre nós o fogo de Deus que purifica, assim como o fogo físico purifica as joias, purifica o metal, a prata, o ouro. O Senhor Jesus, Ele quer, através do fogo do Espírito Santo, purificar a sua vida, a sua casa, o convívio familiar. Então, nós convidamos você para ter também a sua casa em chamas, assim como nós estamos buscando a Deus, clamando ao Senhor, que venha liberar o fogo dele sobre nossas vidas, o fogo purificador, o fogo da alegria, o fogo do Espírito Santo sobre nós. Eu quero que você também tenha a sua casa em chamas. Por isso, sempre busque a Deus, invoca-o, chama por Ele, ore, clame por Ele, porque Ele está aí para você, de braços abertos. É isso. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E assim como foi no Jardim do Éden, né? O jardim era a casa de Adão. Deus descia, conversava com ele. Hoje, a sua casa é o seu jardim, né? Você tem que cuidar, você tem que cultivar para que seja um ambiente agradável, né? Para que seja um ambiente feliz, um ambiente onde, quando o pai chega do serviço, ele encontra paz. Quando os filhos voltam da escola, eles querem estar em casa, querem estar com a família. Então a gente tem que cultivar o nosso jardim em casa e principalmente chamar Deus para andar dentro do nosso jardim, andar dentro da nossa casa, ter comunhão com nós e nossos filhos. Então, é isso, essa palavra que nós queremos deixar para vocês hoje. Cultivem o jardim de vocês, cultivem a casa de vocês e que o Espírito Santo venha morar verdadeiramente na casa e no coração de cada um de vocês. Amém. Então, tenha sua casa em chamas, que Deus abençoe, deixe o seu like, siga o nosso canal e compartilhe e comente. Eu tenho certeza que você irá abençoar muitas vidas através dessa mensagem. Um grande abraço. Tchau, tchau. E a gente vai compartilhar agora. Esse...